Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como passaram as férias? Foram bem? Eu espero que sim, certo? Então, hoje a gente está retornando, né, às nossas atividades. E aí, hoje nós vamos fazer uma atividade de ciências, certo? Vocês vão abrir o livro de vocês de ciências na página 47. Nós vamos fazer a atividade da 47 até a página 51, certo? E aí, nós vamos estudar sobre o ambiente. Nesse conteúdo, nós vamos estudar sobre os seres vivos, os seres não vivos e os componentes do ambiente, certo? Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos estudar os seres vivos e os componentes do ambiente, tá? Em outro dia, nós vamos estudar os seres não vivos, tá? Então, vamos lá. Olha, na página 47, vocês podem observar aí esta imagem. Eu queria que vocês pensassem, tá? E me dissessem aí, onde é que você acha que se localiza esse ambiente aí que vocês estão vendo? Vocês acham que onde é que... Será que realmente essa imagem aí existe de verdade? Será que não existe? Onde é que ela foi tirada? Se realmente esse ambiente existe? Vocês acham que essa foto foi tirada em que local? Essa foto ela foi tirada na floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo. Sabiam disso? Essa floresta, ela está localizada aqui no Brasil, no estado do Amazonas. E lá nessa floresta, ela contém uma grande diversidade de plantas e de animais, certo? Tem vários tipos de animais, vários tipos de plantas. Lá é muito no Amazonas, principalmente aí na floresta amazônica. Essa floresta é riquíssima em relação à cultura, em relação aos animais, em relação à quantidade de plantas, à diversidade. Então, é um lugar muito bonito. E essa foto foi tirada lá, na floresta amazônica, lá no estado do Amazonas, e foi tirada especificamente no ano de 2014, tá bom? Você já foi em algum local parecido com esse? Sim ou não? Eu vou fazendo as perguntas daqui, mas vocês vão me respondendo daí, tá? Já foram? Outra pergunta. O que é que você vê aí nessa imagem? O que é que você pode ver? Tem várias coisas nessa imagem. O que é que nós podemos ver? Vamos descobrir juntinhos. Nós podemos ver aí árvores, né? Tem muitas árvores. Se você olhar aqui, lá no fundo da imagem, chega a estar verdinha, né? De tantas árvores que tem. Tem também o quê? Um rio. Tem plantas, não é isso? Nós podemos observar aí várias plantas. Olha, né? Por aqui nós podemos ver vários tipos de plantas. Temos aqui ao fundo árvores, né? E tem aqui uma árvore bem grande, né? Que nós podemos ver. Tem o rio, certo? Que está um pouquinho mais ao fundo. Aqui nós podemos ver o rio passando. E nós podemos ver o que mais também nessa imagem? Animais, certo? Nós temos aqui um tipo de animal. Você sabe que animal é esse? É um pássaro, mas você sabe o nome desse animal? Esse animal se chama arara, tá bom? É uma arara. Agora, na cidade que você mora, crianças, existe rios? Existe algum lago, algo parecido? Sim ou não? Você conhece? Você já foi lá, já visitou esse rio?
E você já viu um ambiente como esse de perto? Já frequentou? Já viu um animalzinho desse de perto, uma arara? Sim ou não? Então, nós podemos ver aí nessa imagem várias componentes do ambiente. Quais são? Quais são, crianças? Quais são? O que é que compõe esse ambiente aí que nós podemos ver? As árvores, as plantas, um rio e os animais, certo? Todos esses aí são componentes deste ambiente, mas eles também podem ser componente de outros ambientes, certo? Se em outro ambiente pode haver árvores, né? Pode haver rios, plantas, animais, tá certo? Vamos aí para a próxima página. Já exploramos um pouquinho essa página. Já analisamos o que é que tem, né? Nessa imagem aí. Agora nós vamos passar, certo? Deixa. Cadê aqui? Vamos lá. Vou precisar fechar para abrir de novo. Pronto. Aí, quando você passa para a próxima página, nós temos aí uma imagem com vários detalhes, não é isso? O que é que nós podemos ver aí nessa imagem? Vamos lá, tem muita coisa, certo? Vamos lá, ó. Deixa eu mudar aqui botar aqui outra cor. E pronto, vamos lá. Olha, o que é que nós podemos ver aqui? Vamos lá junto comigo. Olha, nós podemos ver nuvens, nós podemos ver o sol, certo? Nós podemos ver montanhas, certo? Aqui no fundo, olha as montanhas, árvores, rios, certo? O que mais? Nós podemos ver, tem grama nessa imagem? Sim, ó, nós podemos ver aqui a grama verdinha, certo? Por todo o ambiente, né? Nós podemos ver o que mais nessa imagem? Animais. Tem animais? Sim, né? Nós podemos ver que aí tem animais, olha. Nós podemos ver que tipos de animais. Nós temos aqui ovelhas, não é isso? Vimos que aqui também tem insetos, como as formigas. O que mais? Tem pessoas? Sim. Quantas pessoas tem nessa imagem? Vamos contar? 1, 2, 3. 3 pessoas. Nós temos 3 seres humanos aí, certo? O que é que nós podemos ver? Essa senhora aqui, essa primeira pessoa, o que é que ela está fazendo? Ela está regando a horta, certo? Aqui nós temos também uma menina. Essa menina aqui é a personagem principal desse ambiente. Ela se chama Larissa. E Larissa mora nesse sítio aí, tá bom? O que é que Larissa está fazendo? Ela está fazendo bolhas de sabão, certo? E aqui nós temos a outra pessoa, o que é que ela está fazendo? Colocando a roupa no varal para secar, certo? Nós podemos ver muitas coisas. Temos também casa, não é isso? Então, veja que este ambiente aqui que vocês estão vendo, ele é riquíssimo, né? Tem muitas coisas aí, tá bom? Tudo isso aí que vocês viram, vocês acham que eles são seres vivos ou seres não vivos? Olhe, um ser, para ele ser diferenciado de ser vivo para não ser vivo, vamos lá, vamos ver quais são as diferenças. Um ser vivo, ele precisa nascer, ele precisa crescer, ele precisa também se reproduzir, ele pode se reproduzir e depois ele vai morrer. Então, ele tem que ter esse ciclo de vida para ser considerado um ser vivo. O ser vivo, ele nasce, cresce,
pode se reproduzir e morre, certo? Se ele não seguir essa etapa, ele não é um ser vivo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui exemplo, árvore. A árvore nasce? Sim. A árvore cresce? Sim. As árvores podem se reproduzir? Sim. Nas árvores existem as frutas e nas frutas tem as sementes e dali vai germinar e vai nascer uma nova planta. Ou tem plantas também que nascem através de galhos, né? Que é retirado um galho, é plantado e dali ele vai nascer uma outra planta. Então, as plantas, elas podem sim, tá? Se reproduzir. E as plantas morrem? Se a planta não receber luz do sol e não receber água e ela não se alimentar, não tiver um local que tenha alimentos para ela, o que é que vai acontecer? Ela vai secar, ela vai murchar, vai secar e ela vai morrer. Então, as plantas, as árvores, elas têm o ciclo de vida, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e elas morrem. Então, nós podemos dizer que as plantas, elas são seres vivos, tá? Deixa eu só apagar aqui, pronto. Então, vamos lá. As plantas são seres vivos, certo? Todas essas plantinhas aqui, porque elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui animais, olha. Eu tenho animais, que as ovelhas e tenho os insetos, certo? Que são as formigas. Vocês acham que eles são seres vivos? Sim ou não? Vamos lá. Os animais, no geral, tá? Eles nascem? Sim. Eles crescem? Sim. Eles podem se reproduzir, ou seja, gerar filhotes e gerar outros animais? Sim. E os animais, eles morrem? Sim. Então, nós podemos considerar também os animais e os insetos como seres vivos, certo? E aí, nós temos aqui uma casa. Será que a casa, ela é um ser vivo? Sim ou não? Vamos ver? As casas nascem? Não. As casas, elas não nascem. As casas, elas são feitas, elas são criadas por outra pessoa, né? Outra pessoa vai comprar o material e vai construir a casa. Então, a casa, ela já não nasce. A casa cresce? Ela cresce, não, só se um pedreiro, né, ou alguém crescer a casa, mas ela mesma, ela não cresce, certo? A casa pode se reproduzir? Não. E a casa morre? Não. O que pode acontecer é de alguém derrubar, mas ela não morre. A casa precisa se alimentar para sobreviver? Ela precisa de água, precisa de comida, precisa da luz do sol? Não. Então, a casa não é um ser vivo, certo? Aqui nós temos pessoas também, né? Temos 3 pessoas. E as pessoas, elas são seres vivas, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Elas precisam de alimento, de água para sobreviver? Sim. Então, crianças, o que é que nós podemos perceber aqui? Que esse ambiente tem seres vivos e tem seres não vivos, tá? Quais são os seres vivos do ambiente? As plantas, tem muitas, né, aqui. Eu vou circular algumas. Nós temos plantas aqui na horta e temos várias plantas, ó, árvores, certo? Temos também o que? A grama, né? Temos o que também? Ó, aqui nós temos grama, certo? Então, as árvores, as plantas são seres vivos, tá bom? E as pessoas também são seres vivos, tá? São seres vivos. Os seres não vivos, como eu falei, a gente vai estudar em uma outra oportunidade. Outra coisa que nós vamos ver aqui também nesse ambiente outra coisa. Nós podemos ver aqui alguns componentes do ambiente, certo? Que eles não são seres vivos,
Vou repetir. Eles não são seres vivos, mas eles são necessários para que o ser vivo possa viver. Como assim, professora? Não estou entendendo nada. Então, vamos lá? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, o Sol. O Sol não é um ser vivo. Mas os seres vivos, como as plantas, os animais e as pessoas, precisam do sol para sobreviver. Se não existir sol, o ser humano, os animais e as plantas morrem. Então, ele é muito importante, certo? Outra coisa, nós temos também o ar. O ser humano, os animais e as árvores, eles precisam do ar para sobreviver. Eles precisam do ar para respirar, tá? Então, o ar, nós não podemos ver o ar aqui, mas nós podemos perceber que o ar está sim presente na imagem. Onde? Vocês estão vendo aqui a moça, ó, pendurando a roupa e a roupa está balançando? Está ou não? Sim, a roupa está balançando. Então, o que é que faz a roupa balançar no varal? Crianças? O ar, o vento, certo? Então, o vento é um componente do ambiente, ele não é ser vivo, mas ele é primordial, ele é indispensável para o ser humano, para as plantas e para os animais, tá? Outra coisa, olha, nós temos o ar também aqui nas bolhas de sabão que Larissa está fazendo. A bolha de sabão, ela está cheia de ar, certo? E outra coisa também que o ser vivo precisa para sobreviver, água. Não é verdade? Nós precisamos da água para beber, tomar banho, lavar roupa, lavar prato, fazer comida, para muitas coisas. Sem água, será que as plantas sobrevivem? Será que nós sobrevivemos? Os animais? Não. Então, existem aqui 3 componentes nesse ambiente que não são seres vivos, mas eles são muito importantes para que o ser vivo, como as pessoas, os animais e as árvores, possam continuar vivendo. Quais são os componentes do ambiente aí que são importantes? O sol, o que mais? O ar e a água. Vamos repetir? O sol, o ar e a água. São 3 componentes do ambiente que são muito importantes para os seres vivos, tá? Vocês, aí outra coisa, vocês já foram a um lugar que é parecido com esse, com o de Larissa? Em uma fazenda, uma chácara, um sítio, né? Vocês já foram? O que é que vocês acham desse lugar? Vocês gostam? Acham bonito ou não gostam? Vocês aí, crianças, na casa de vocês têm alguma horta, algum jardim perto da casa de vocês? Tem árvores, plantas? Tem? Sim ou não? Eu acredito que sim, né? Pode ser pouco, mas eu creio que tem. Então, vamos começar aí a nossa atividade. Entenderam aí um pouquinho o que é ser vivo? Eu vou repetir. Os seres vivos, eles têm que ter um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como as pessoas, os animais e as plantas, tá bom? Eles são seres vivos, certo? Então, e temos também aí na imagem alguns componentes, tá? Do ambiente que não são seres vivos, mas que o ser vivo precisa deles para sobreviver. O sol, a água e o ar, tá bom? Joia, entenderam? E aí, o que é que vocês vão fazer agora? Eu quero que nós vamos responder aqui, ó,
essa atividade. Tá vendo aqui, número 1? Diz assim, ó, o ar, a luz, eu vou ler aqui, ó. O ar, a luz solar, as plantas, os animais, o sol e a água podem ser encontrados em diferentes locais do mesmo ambiente. Eu vou apagar aqui porque a gente vai precisar da imagem para poder responder, certo? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui que cor eu coloco para ficar melhor para vocês verem. Eu vou colocar esse daqui, tá? Então, vamos ver, ó. Identifique os componentes do ambiente na cena de acordo com as indicações abaixo. Para isso, escreva nos quadrinhos o número correspondente. Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês a responder. Aqui no número 1, eu tenho ar. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos localizar na imagem onde é que você pode ver o ar. E você vai colocar o número 1 no círculo, no quadrinho, no caso, né? É um quadrinho, no quadrinho aí que está em branco. Onde é que vocês podem ver o ar aqui nessa imagem? Eu já até falei. Nós podemos ver o ar nas roupas balançando e podemos ver o ar também nas bolhas de sabão. Então, aqui eu tenho a bolha de sabão e tenho um quadrinho aqui, ó. Então, você vem e coloca o número 1 aqui nesse quadrinho, que 1 corresponde a número 1, tá bom? Aqui, número 2, água. Vamos lá para a água, identificar a água e colocar o número 2, certo? Próximo, os animais. Bem fácil, né? Animais. Vamos lá? Então, venho aqui nos animais e coloco o número 3, tá bom? Número 4, solo. Onde está o solo aí? Nós podemos ver o solo aqui, ó. Tá vendo? Próximo onde tá a mulher está irrigando as plantas. Nós podemos ver o solo aqui também, ó. Tá? Então, aqui vai ser o número 4, que é o solo. E aí, nós temos 5, luz solar. Luz solar, luz do sol. Então, a luz do sol, número 5, aqui. E, por fim, número 6, plantas. Cadê as plantas? Olha aqui o quadrinho das plantas. Então, eu coloco aqui o número 6. Então, nós vimos aí alguns componentes do ambiente, deste ambiente aí, que nós vimos o ar, a água, animais, o solo, a luz do sol e plantas, tá? Vamos aqui continuar. Antes de eu passar, eu ia deixar por último, mas eu vou falar logo. O que é que eu quero que vocês façam também? Pode ser no caderno de vocês, tá? Caderno de escrever ou no caderno de desenho. Eu quero que vocês façam um desenho do ambiente que você mora. Você faz um desenho bem bonito aí do ambiente em que você mora e pinta bem legal, tá? E depois que você fizer esse desenho, você vai enviar uma foto para mim e também vai comparar com o ambiente aí que Larissa mora. É semelhante? É parecido com o ambiente que Larissa mora? É diferente? O que é que tem de diferente entre o ambiente que você mora e o ambiente que Larissa mora? O que é que tem no seu ambiente que não tem no ambiente dela? Certo? Eu quero que você faça aí um desenho do ambiente em que você mora, tá? Vamos passar para a próxima? Essa daqui, ó. Como você observou nas páginas anteriores, no sítio de Larissa existem diferentes plantas e animais. Tanto as plantas quanto os animais são seres vivos. Lembra que eu falei que as plantas, os animais, eles são seres vivos. Por quê? Porque eles obedecem a um ciclo de vida. Eles nascem, eles crescem, eles podem se reproduzir e depois eles morrem, tá? Tudo que
fazer parte, tudo que cumprir essa etapa, esse ciclo de vida, ele é considerado um ser vivo, tá? E falando no geral, as pessoas, os animais e as plantas, certo? Aí aqui no número 1, o que é que eu tá pedindo para fazer? Numere as imagens abaixo na ordem crescente em que ocorre cada etapa do ciclo de vida do feijoeiro. Então, aqui eu tenho vários pés de feijão. Aqui é um pé de feijão, aqui é outro e aqui outro. Pronto. Então, nós vamos enumerar cada imagem na ordem crescente, de acordo com como é o ciclo de vida dele. Vamos lá? Pronto. Qual é a primeira etapa aí do crescimento de um pé de feijão? Primeiro, qual é a etapa? É essa aqui, esta ou esta? Se vocês... Eita, vou ter que apagar aqui. Se vocês observarem aí, aqui, ó, nesse último quadrinho, nós podemos ver ainda o pezinho de feijão crescendo, começando a crescer, né? Está começando a crescer. Então, aqui é a primeira etapa do ciclo de vida dele. Ele está nascendo, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, vai ser o número 1, certo? Depois desse ciclo aqui, qual é o próximo que vocês acham que vai fazer parte? Ele já nasceu. Agora, ele tem que crescer, né? E qual é a imagem aí que está mostrando o pé de feijão crescendo? Este daqui, ó. Certo? Então, você vai colocar aí o número 2. Depois que ele cresce, vai ser a parte de se reproduzir. Qual é desses dois aqui que o feijão ele já está se reproduzindo? O feijão, o pé de feijão, ele vai dar feijões, vai criar as bagens, né, do feijão e para se reproduzir. Então, é aqui, ó, no número 3. E por fim, aqui nós podemos ver que o pé de feijão, ele já está seco. Ele já está aqui, se ele não estiver morto, ele já está morrendo, né? Então, aqui, ó, 4. Então, nós podemos ver que o pé de feijão é uma planta e ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, como aqui no número 1, depois ele cresce, ele se reproduz e, por fim, ele morre, certo? Então, o pé de feijão, as plantas, eles são seres vivos. E aí, crianças, eu vou propor um desafio a vocês. Certo? Tem um desafio lá, que é fazer um desenho do ambiente que você mora. E agora eu vou propor outro desafio. Quase não sai. Outro desafio. O que é que você vai fazer? Que tal você plantar um pé de feijão? Você pode fazer o quê? Pegar 3 carocinhos de feijão. Como você está em casa, se você quiser, você pode plantar em um copinho, tá? Ou você pode plantar no chão mesmo, já que você está em casa, se tiver espaço. Se você estiver em casa e tiver espaço na sua casa, você pode pegar um copinho, você pode pegar, no caso, as sementes, né? Os carocinhos de feijão e plantar, tá? E aí, o ser vivo, ele precisa de quê? Ele precisa de luz do sol. Então, você tem que plantar em um local que o pé de feijão vai pegar a luz do sol. Mas ele também precisa de quê? De água. Então, você tem que regar todos os dias. Não pode esquecer. Para você ver as etapas, o ciclo de vida do pé de feijão de um ser vivo. Se na sua casa não tiver espaço, você pode plantar em um copinho descartável, num copinho de plástico. Aí você pode usar um algodão, né? Aí você vai molhar o algodão e ali dentro você vai envolver os carocinhos de feijão. Ou você pode encher o vasinho de areia e plantar o feijão. Certo? Fica a seu critério. Só que aí você tem que deixar o seu pezinho de feijão sempre úmido, certo? Você vai molhar um pouquinho ele todos os dias. Não é muita água, é só um pouquinho.
um pouquinho de água. E na parte da manhã, um local que ele fique, pegue sol, para que ele possa crescer. Que eles também precisam de sol, certo? Ele precisa de ar e ele precisa também do sol. Se você plantar o seu pezinho de feijão em um copo e deixar ele trancado no escuro, sem água, sem luz do sol e sem ar, ele não vai germinar. E se ele começar a nascer, mas ele vai morrer logo, logo, certo? Então, quais são os 2 desafios que eu tenho para vocês? 2 atividades. Fazer o desenho do ambiente em que você vive e localizar quais são os componentes aí que tem no ambiente que você vive. Desafio 2, fazer a plantação, certo? Você vai pegar 3 carocinhos de feijão e vai plantar, tá bom? E aí nós vamos para a próxima página, a última página. Já falei muito hoje, né? Vamos lá, próxima página, número 2. Pinte os seres vivos que aparecem na cena. Então, tem aí essa imagem e tem seres vivos. Vocês só vão pintar os seres que são vivos, tá bom? Ou seja, os seres que têm um ciclo de vida, que nasce, cresce, se reproduz e morre. Ok, crianças? Entenderam? Eu espero que sim, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar que eu estou aqui à disposição. Um beijo, uma excelente tarde. Não esqueça de me mandar as fotos, tá? Do desenho que vocês vão fazer, do pezinho de feijão que vocês vão plantar, tá? Então, boa sorte. Qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.